de quem é 3 metros de altura, 2 metros de altura. Nisso, o que ocorre? Davi vai, pega, tira aquilo tudo, fala: Rei, isso aqui não serve para mim. Eu vou com as armas que eu tenho. Eu vou com aquilo que Deus colocou para mim ir lá e resolver a parada. Jonatas vai, pega, olha aquele cara, aquele menino, e começa ali a admiração de um amigo. Ali começa a admiração de Jonatas por Davi. Ali começa uma amizade, ali começa uma admiração. Ali começa, a Jonatas viu, né? Falou assim: esse cara tem coragem. Tem coragem. É corajoso. Começando já em uma das qualidades de Davi. Quando chegou, o que aconteceu? Todo mundo sabe a história de Golias e Davi, lá no campo de batalha, para resolver, que naquela época era assim: se escolhesse um soldado de cada lado, poderia ser resolvida a parada dali da guerra. Se um matasse, o outro reinado se rendia ao outro. E se o outro ganhasse, o outro reinado se rendia ao outro. Para não ter matanças, mortes, né? Por exemplo, nos dias de hoje, né? Esse monte de bomba para lá, bomba para cá, que mata multidões. Naquela época também matava, morria multidões na guerra. Para não ter tantas mortes, tantas perdas, né? De uma parte dos seus soldados e o outro também. Era feito esse combinado entre os inimigos, eram feitos esses combinados assim. E Saul aceitou apresentar Davi lá para o Golias, para poder representar Israel, e muito bem representado. E nisso, para encurtar a história, todo mundo sabe, Davi chegou lá, tá lá o Golias afrontando ele não está focado no Golias, ele está focado naquilo que o Espírito Santo estava coordenando ele, aquilo que o Espírito de Deus estava coordenando ele. Ele estava focado, olhando para Deus de Israel, orientação de Deus de Israel, que é isso que às vezes nos ofusca às vezes. Às vezes, o falar demais de pessoas, as opiniões de pessoas, as ideias, isso, aquilo, a religiosidade, isso, aquilo, abafa. E às vezes você acaba ficando cego e não olha, não foca para o que o Espírito Santo, no seu pré-espírito ali, na sua impressão de espírito, o que Deus está falando para você fazer. Você fica tão conturbado com tanta gente falando isso, te julgando, te criticando, te isso, te aquilo. Davi lhe separou. Ele tapou o ouvido para a multidão. Ele tapou o ouvido para o inimigo dele, Golias. O cara falou o que quis, xingou, bravejou, bebê. Davi não estava focado nisso. Davi estava focado na orientação do Espírito Santo. E ele pegou lá o estilingue dele lá, uma pedrinha lá, e Deus de Israel foi e pá, o Golias caiu. Porque Deus foi à frente e resolveu a parada. Você tem que focar em Deus. Deus vai à frente, vai lá e pá, na cara do inimigo e resolve a parada. Você não precisa ficar se esgoelando, Quem te justifica é Jesus, é Deus. Deixam falar. Se não falar é até estranho, porque se você não está sendo mal falado, ou perseguido, ou criticado, ou não sei o quê, acho que Deus não está contigo. Porque quem é cristão de verdade é perseguido. Só que essa nossa perseguiçãozinha aqui é fraca, né? Perseguição de verdade é aquela de lá fora, né? É perseguição lá na China, no Japão, né? São cortado cabeça, cortado mão, perna, cristão. Isso é perseguição. A gente aqui não vive perseguição real. A gente aqui acha que um se levanta contra você porque não vai com a tua cara, não te conhece, não sabe teu histórico e começa a falar mal de você, arruma uma fofoca e você já acha que já é perseguido. Isso não é perseguição, gente. Brasil, aqui a gente tá, ó, na aguinha de coco. Por enquanto, nós estamos na graça, na aguinha de coco de Jesus. Perseguição de verdade é lá fora. Lá fora, lá, ó, no meio dos islâmicos, lá é perseguição. Aqui é aguinha com açúcar, é fofoquinha, disse-me-disse, é coisa de gente pequena, entendeu? Coisinha de gente pequena, né? Fofoquinha, fala mal disso, fala mal daquilo, critica um, critica outro, guerrinha de poder, de autoridade. Isso não é perseguição real. Perseguição real é lá,
Não pode nem ter uma Bíblia que você é morto. Perseguição real é você ter cabeça cortada, você ter a cabeça explodida, porque o cara tá te falando perseguição real, por causa que você está dando a tua vida pelo Evangelho. A gente aqui não vive essa perseguição, não vive. Desde a época lá dos apóstolos, o que os apóstolos viveram, a forma como eles morreram, e a gente aqui reclama de tudo. A gente aqui não vive isso, não. Perseguição aqui ainda besteira, perto do mundo lá fora, besteira. Então, Davi foi e pegou, caiu lá o endemoniado no chão lá, o inimigo caiu, que Deus derrubou, porque Deus vai na frente e derruba os nossos inimigos. A gente não precisa fazer nada. Então, Davi falou, o quê? Eu vou dar bobeira? Você vai ficar dando bobeira? Jesus fala, orai e vigiai. Eu vou dar bobeira? Eu vou lá e vou cortar a cabeça desse gigante. E para ter a prova na minha mão do que eu fiz, do que Deus de Israel fez por Israel. Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante e pegou a cabeça lá e levou até o rei Saul. E foi andando, você imagina a cena, né? Com a cabeça do inimigo na mão e todo mundo, Davi, Davi, Davi. Já começou ali, né? Já começou ali. Desde ali já começou Davi a ser aclamado pelo povo. De pequenininho ele já era aclamado. Aí chegou lá com a cabeça lá e entregou o rei Saul, porque ele obedece às regras, ele obedece à hierarquia, ele obedece tudo, e ele, em momento nenhum, ele bateu no peito, eu sou ungida de Deus, eu faço, aconteça, isso. Ninguém nem sabia, só os irmãozinhos dele, inimigo lá, que sabia que ele era ungido a rei. O restante ninguém sabia, Israel não sabia. Anonimato. E ele não se gabava e nem se aproveitou disso. Entregou o rei, e o rei lá, aquele negócio todo, né? Ganhamos a guerra, e ganhou a guerra, tá. Davi, então, aproveitou essa oportunidade para aparecer, né? Sem querer. Deus faz assim com a gente, sem querer. Deus dá uma oportunidade e você vai lá e, aproveita a oportunidade, tchum! Faz o que ele tá mandando e sem querer você aparece sem querer. Então, Davi começou a aparecer sem querer. Sem querer. É assim que as coisas funcionam com Deus. Sem querer, não é por obrigação, não é ninguém te dando um cargo, ninguém te empurrando, ninguém te levantando, e né? Não. Sem querer. Deus te levanta sem querer. Deus te levanta das cinzas sem querer. Porque quando Ele quer, os que Ele quer honrar, Ele honra. Independente de quem. Pode o mundo inteiro se levantar contra, mas se Deus está na parada, que Deus está com aquela pessoa, que Deus quer levantar, que Deus quer usar essa pessoa, pode o diabo se manifestar no corpo de qualquer humano, mas não vai conseguir. Vai atrapalhar um pouquinho, porque atrapalha bem, né? Atrapalha, mas chega uma hora, Deus dá um basta. E se a pessoa escolhida é de Deus, Deus vai e vai levantar e a pessoa vai cumprir esse propósito, essa missão que Ele quer que cumpra. Foi o que feito com Davi. Davi pegou, recebeu lá toda a honraria do rei Saul, recebeu, né, foi dada a mão da filha, ganhou isenção de impostos, já começou a viver lá, sentado na mesa do rei e passou a fazer parte do exército. Depois, né, virou comandante, tal, aí foi só Davi ali. Aí Davi ia para as guerras, ganhava as guerras junto à frente com Saul. No início, né, todo mundo quando chegava lá, quando chegava no local lá de festejo, que todo mundo ia festejar, quando chegava na cidade, todo mundo já começava, né? Saul matou 1000, sei lá quantos. Davi, 10.000, mais de 10.000. Aí começou aquela coisa, né? Que o povo é assim, né? Lembra de Jesus? Aclamavam o nosso rei Jesus, faziam tudo por Jesus, multidões seguia, clamava por ele, pedia ajuda a ele, e Jesus curava, salvava, libertava, Jesus fazia tudo. Depois, essas próprias pessoas que estavam lá clamando Jesus, o que fizeram? Foram os próprios que gritavam, crucifica, crucifica, crucifica. Por isso que você tem que colocar todas as suas forças, toda a sua energia em Deus. Porque vai ter momentos na sua vida que você não vai ter ninguém para te defender, para nada.
Pessoas até podem ver que você é justa, que você é correta, que você fez, que você não fez, não vai enxergar isso. Porque se tiver uma maioria de um grupinho falando do contra e falando mal, você vai esquecer tudo que aquela pessoa fez de bom. Foi assim que fizeram com Jesus. E fazem com a gente no dia a dia. Mas a gente é um pó do pó, né? Imagina, se Jesus já fizeram isso, imagina a gente que é pó. Então, não sinta dores, né? Se Jesus, né, os próprios que clamavam ele, Hosana, Hosana nas alturas, logo depois mandou crucifica, crucifica. Imagina a gente. Imagina. A pessoa vai lhe lembrar do que você fez, do que você não fez, que você era bonzinho com ele, as coisas, boas obras, você ajudou, você não ajudou. Vai lembrar? Não vai. Não vai. Então é você e Deus. Você e Deus. Nisso começou. Saul observou e esse camarada está crescendo. E ele está conquistando o povo. E o povo está clamando ele. O povo ama ele. Opa, peraí. Nisso, até a gente chegar nessa coisa do sacrifício lá, em relação ao que Saul fez, né? Que ele foi até o monte sacrificar sem o profeta, sem aquele ungido de Deus que era representante de Deus. Ele ia estar lá, mas como representante, o profeta de Deus que Deus escolheu para fazer isso, porque cada um tem a sua função aqui. Então, o que aconteceu? Até chegar a essa história, Saul se levantou contra Davi, mesmo Davi já sendo casado com a filha dele e tudo, sendo genro dele, ele se levantou contra Davi, Saul, e começou a perseguição, começou a perseguir Davi. Ele chegou num ápice de tão endemoniado, que ele pegou uma lança dele, todo mundo reunido, ele pegou uma lança e quase acertou em Davi. Se não é Deus avisar Davi, de Davi sai fora, Davi ia ser morto ali. E Davi, em momento nenhum dos levantes todos de Saul, ele não se levantou contra Saul. Aí muitos falam, não, porque ele não se levantou porque Saul era ungido de Deus, aí ele não se levantou, Não é só isso, porque que Saul era ungido de Deus e que ele não queria fazer nada com o ungido de Deus, não foi só isso. A visão de Davi era além, porque a visão de Davi era segundo o coração de Deus, porque o cara era, agora eu vou te falar aqui a listinha de Davi. Davi, ele era fiel a Deus. Ele não estava ali, que não era por causa do ungido de Deus que eu vou deixar Saul fazer de mim de gato e sapato. Não. Davi era fiel a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. E o coração de Davi era um coração bondoso, ele dava oportunidade às pessoas, das pessoas voltarem atrás, das pessoas tentarem se corrigir, se consertar, das pessoas tentarem dando oportunidade. A vida inteira de Davi foi assim. Com todas as batalhas e guerras, Davi sempre dava uma oportunidade para as pessoas mudarem e se transformarem. E Davi fazia assim, dando chances a Saul, pelo coração dele, que o coração de Davi, segundo o coração de Deus, porque a diferença entre um ungido e outro ungido, que todos os dois eram ungidos. E todos os dois eram escolhidos. E todos os dois tiveram oportunidade. Todos os dois tiveram o mesmo cargo. Todos os dois tiveram o mesmo poder. Poder, rei. Porque, segundo o coração de Deus, Davi ele era um cara fiel a Deus acima de todas as coisas. Davi era corajoso. Ele não se deixava se amedrontar por qualquer ameaça de inimigo, né, de inimigos assim, de inimigos de Israel. Ele não se amedrontava porque ele sabia quem estava com ele, que era o Deus de Israel, Deus dos exércitos. Então, ele era corajoso, ele era honroso, porque Davi honrava a vida das pessoas, porque Davi honrou a vida de Saul, mesmo Saul perseguindo ele. E Davi honrou a vida de Saul, até ele fugir, que já não tinha mais jeito, que o próprio Jonatas falou, meu amigo, o meu pai vai te matar. Não adianta você honrar o meu pai, não adianta você fazer de tudo mostrando ao meu pai que você é um bom cara, que você está aqui, você não está tomando o poder dele, você não está à frente dele, você está embaixo das ordens dele. Não adianta, o meu pai é ruim, que é assim que tem muita gente que é ruim. Muita gente é ruim mesmo, ruim, da própria essência, do espírito, ruim. Então,
Jonatas falou, cara, cai fora porque meu pai vai te matar. Então Davi teve que sair fora, fugir de Saul. Porque ele começou ali a saga de Davi fugindo de Saul. Então vamos falar aqui as especificações de Davi, né? O Davi, ele era falho, ele era humano, ele teve falhas, ele era humano. Nós estamos falando aqui de 2 humanos, tá? São história bíblica de humanos. Davi, ele era generoso, Davi ele era super generoso. Davi, quando ele estava lá, fugindo de Saul, ele tentou defender toda a manada lá de ovelhas lá, né? Em relação que Abigail, né? Abigail conseguiu o marido dela muito mal, o marido dela, eu esqueci agora o nome dele. Abigail era a esposa desse homem, muito mal. E Davi serviu esse homem, defendeu as ovelhas dele contra os ladrões, tal. Ali serviu ele ali, protegendo a casa dele, os animais dele e tal. E esse homem virou as costas para Davi no momento que Davi precisou. Davi precisava alimentar as pessoas que estavam com ele, porque Davi depois... porque a história é muito longa de Davi, muito linda. Por quê? Davi acabou tendo que morar em cavernas. Nisso tinha ali outros rejeitados pela sociedade. Ali tinha tudo que a sociedade rejeitava. Ali tinha gente desviada, tinha gente perdida, tinha gente sem teto. Ali tinha ladrão, ali tinha tudo. Tudo que não prestava tinha ali. E Davi treinou essas pessoas. Davi mostrou a quem eles tinham que adorar. Quem era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Davi mostrou. Davi ali, não só para combater, de formar um grande exército, que Davi, mesmo sendo perseguido, ele formou um grande exército. Mas um grande exército ali que Davi preparou, esses caras eram improváveis. Eram excluídos da sociedade, estavam tudo morando em caverna, que a sociedade excluía. Que é assim que fazem com a gente, né? Os humanos aqui fazem assim com a gente, né? Nos exclui, nos abandona, faz isso. E ali tinha essas pessoas, e Davi levantou essas pessoas. Davi ali, ele já conseguiu, ele capacitou aqueles caras, levantou, fez aqueles caras de soldado. Então Davi ali mostrou a quem ele servia, mostrou a quem eles também tinham que servir, que era o Deus de Israel. Então Davi foi ali capacitando aqueles caras ali embaixo da ordem de Deus. E nisso, Davi era generoso, bondoso. Quando os homens dele estavam com fome, ele também, nesse foge de lá, foge de cá de Saul, ele foi pedir comida, alimentação a esse homem, que eu esqueci o nome dele, tá? Mas vocês vão lá na Bíblia lá que vocês vão ver um pedacinho da história de Abigail. Tinha esse marido dela mal. Mas depois, Davi, depois que esse homem, dias depois, essa mulher, ela assim, Abigail, ela conseguiu ali eliminar uma tragédia, porque quando Davi foi pedir, bateu a porta deles, foi pedir comida, os homens de Davi, né? Foram bater a porta deles lá. Nabal, agora lembrei. Nabal, uma coisa assim. Foi para pedir alimentos para poder os soldados dele comerem, se alimentarem, para fugir, que eles fugiam de cidade em cidade e tal, fugindo de Saul. Nisso, o que ocorre? As coisas aqui que o sol tá meio quente, Rio de Janeiro, né, gente? O sol é muito quente. Nisso, o que ocorre? Deixa eu tentar aqui fechar um pouquinho mais aqui, porque o sol tá muito forte. Nisso, o que ocorre? Nessa deles, deixa eu chegar para cá por causa do sol. Nisso eles fugindo, né, de cidade em cidade, o que ocorre? Eles bateram lá na porta de Nabal. Davi já tinha ajudado Nabal uma vez contra os ladrões que iam lá, roubavam ovelhas, roubavam o rebanho, né, das pessoas que tinham, né? E Davi defendeu, os soldados de Davi defendeu e não deixou isso acontecer. Nisso, o que ocorre? Quando Davi precisou desse cara, os soldados de Davi bateu lá a porta pedindo alimentos, ele se negou. Ele falou, quem é Davi? Não conheço Davi. Desprezou Davi. Aí, Abigail, quando ele bateu a porta na cara dos soldados de Davi, Abigail foi atrás desses soldados e logo depois já vinha. Tô tentando encurtar a história, tá, gente? Aí vinha já Davi e falou, então eu vou lá resolver essa parada. Então eu vou lá resolver essa parada. Quer dizer que ele não vai me ajudar no momento que eu preciso, que os meus soldados precisam de comida para poder
socorrer, para poder guerrear, para poder tal. Que naquela época Davi ainda trabalhava, ainda ajudando ainda ao rei Saul, sem ele dar a mínima, mas ele ainda defendia ainda, guerreava ainda contra os outros inimigos de Israel. Nisso, e fugindo de Saul. Nisso vem Abigail, fala, não, Davi, pelo amor de Deus, ouve a sua serva, quando você já estiver rei, ouve a sua serva. Meu marido não sabe o que faz, meus maridos, né, assim, né, então tá falando bobagem, que não sei o que é, a mulher apazigua, né, que mulher é apaziguadora, né, mulher ajudadora, a mulher veio para ser isso, para apaziguar, ser ajudadora do homem, né. Então ela foi lá, apazigou a situação, entregou a comida, entregou a água, entregou tudo, né? E falou, não leve em consideração, meu marido é um tolo. Conjecturando, né, gente? Aí Davi se comoveu daquilo, porque Davi tem o quê? Um coração generoso, bondoso. Ouviu aquela mulher, choro daquela mulher, né? E Davi foi e falou, tá bom, por sua causa, não vai ter uma grande tragédia aqui. Você conseguiu apaziguar uma grande tragédia, porque Davi ia passar régua em todos os homens daquela casa, inclusive o patrãozão lá, Nabal, e mais todos os servos dele. E ela conseguiu tirar essa tragédia, porque tem mulheres que conseguem bloquear a tragédia. Ela não espalha mais a pólvora para poder pegar fogo. Ela contém o fogo, ela contém a fofoca, ela contém tudo, porque ela não é contendeira, entendeu? Diferente de outras pessoas que espalham a fofoca, espalham o disse-me-disse e nisso mancha a honra de outras pessoas, entendeu? Então não, ela é uma mulher do bem, pessoas do bem faz isso, entendeu? Então, voltando aqui para minha listinha sobre o rei Davi. O Davi, ele era bênção para outras pessoas, ele era um canal de bênção, tá? Diferente de Saul. Davi, ele amava a Deus acima de tudo, tá? O Davi, ele teve sua fraqueza? Teve. Fraquejou, teve falha, errou, reconheceu seu erro e pediu a Deus, Senhor, não me tire sua presença. Lá, quando ele teve lá a cena dele lá no adultério lá, ele foi e falou. Ele pisou na bola, mandou matar o marido da mulher, foi pra laje, em vez de estar lá guerreando, ele estava lá na laje lá e ó, olhando. Quando a gente olha para a vida dos outros, só dá M, só dá erro. Ele foi olhar para a vida dos outros, olhou a mulher do camarada lá, do terraço. Olhou o mulherão lá do camarada lá, Davi já tinha um monte de esposas já, só que ele tinha as esposas deles oficiais. Ele não podia ficar pegando a esposa dos outros, que Deus dava a ele tudo que ele queria. Mas ele não, a gente humano, né? A gente, ó, não, peraí, o jardim de lá tá melhorzinho que o meu, o jardim de lá tá mais verdinho, né? Aí começa aí também, né? Aí o que aconteceu? Caiu na armadilha do capeta. Caiu na armadilha do capeta, se interessou pela mulher lá do vizinho lá, ele se interessou pela mulher de Urias, e Urias estava lá na guerra. E ele estava em casa, lá no castelo, no terraço, olhando lá a mulher do camarada tomar banho. Nisso, mandou chamar a mulher do cara, trouxe a mulher do cara lá, mandou trazer a mulher do cara, todo mundo conhece a história, trouxe a mulher do cara, teve adultério, a mulher engravidou, aí todo mundo conhece a história, depois Davi mandou. Aí Davi já estava tô falando aí um pedacinho da história de... Eu tô falando das duas histórias ao mesmo tempo, tá, pessoal? Davi já era rei nessa época. Aí todo mundo sabe a história, tô querendo falar por que ele é falho, que ele é humano, porque teve essa cena de Davi, né? A falha de Davi, a grande falha. Davi pegou, mandou Urias, mandou recado para colocar Urias na frente da guerra, porque quando descobriu que a mulher estava grávida, falou, opa, eu mandei o cara vir para casa. O cara não foi deitar com a mulher. O cara não foi dormir com a mulher para eu dizer que esse bebê é dele. Eu não consegui me livrar dessa situação. Mandei o cara voltar para o cara dormir com a mulher. O cara ficou aqui na porta da minha casa. Então vou dar um outro jeitinho brasileiro. Vou dar um... Eu aqui falando de jeitinho brasileiro. Jeitinho lá, né, de Israel. Vou dar meu jeitinho aqui humano. Falho.
Manda um recadinho lá pro cara lá, o próprio Urias levou, né, o recadinho lá pro comandante. Bota ele na frente da batalha, pra matar logo, de uma vez só, porque, pô, a frente da batalha, né, aí quem vai na frente da batalha é o primeiro a ser morto, né. Foi à frente da batalha, morreu. Urias morreu. E aí, aquela história que todo mundo já sabe, Davi tomou Betseba como esposa, aquele negócio todo, aí pegou essa mulherzinha, fez ela, né, de esposa, tal. Logo depois ela teve esse filho Deus não aceitou, né, o filho logo depois foi morto, morreu, o bebezinho morreu, todo mundo sabe. Davi jejuou, Davi fez tudo, depois ele viu que não tinha escolha, saiu do jejum rapidinho, voltou a comer e não tinha mais filho, não tinha mais nada, teve que seguir a vida. Foi o grande erro do nosso rei Davi, né? A historinha do nosso amigo rei Davi. Uma grande falha dele aí, que entrou tudo quanto foi confusão na vida de Davi. A família de Davi quebrou as estruturas da família de Davi. Quando Davi fez isso, quebrou a estrutura da família de Davi. Começou tudo a entrar. Aí a filha de Davi foi estuprada pelo irmão. Aí depois veio um filho se levantou contra Davi, querendo tomar o trono dele. Aí depois o outro filho também quis tomar também o trono, usurpar o trono dele. E mesmo perante a tudo isso, Davi, ele não mandou matar, não mandou arrancar a cabeça. Mesmo sendo filhos dele, fazendo tudo que não presta contra ele, Davi era um cara muito cabeça. É um cara que tinha os frutos do Espírito Santo. Ele era um cara assim, que ele era centrado. Tudo na vida dele, o fio da espada dele era contra inimigos. Mas pessoas que eram dali, do reino, filhos, essa coisa toda, ele não colocava a mão, ele não se levantava contra. Ele tinha um respeito, coisa que Saul não tinha respeito por ninguém. Davi tinha respeito pelas pessoas. Então vamos voltar lá à listinha de Davi. Então Davi, ele queria o quê? Ele queria honrar Deus acima de tudo. Ele queria até fazer o templo para o Senhor, né? Que Davi juntou muito ouro e prata para levantar o templo do Senhor. Organizou, fez a planta, tal. E Deus falou, não, Davi, você tem a mão muito suja de sangue, Davi. Você foi um grande guerreiro. Você matou, fez tudo, né? Que Davi era... Gente, Davi era... Pensa num cara forte. O cara ganhou muitas guerras para Israel. É por isso que lá, quando você vai em Israel, os judeus clamam a Davi, rei Davi, vão lá ainda tem ainda, botam ainda o túmulo de rei Davi, eles vão lá, ora, né? Os judeus, né? Eles têm toda essa coisa, essa idolatria por Davi, porque Davi foi um grande rei. Registrou, marcou a história de Israel. Então, voltando aqui. Então, Davi, ele quis fazer até o templo do Senhor. Porque ele falava, Senhor, eu tenho um castelo, eu tenho tudo do bom e do melhor. E o Senhor não tem, né? A Arca da Aliança ficava numa tenda. Ele falou, o Senhor não pode ficar numa tenda, meu Deus. Vou fazer aqui a planta. Aí fez uma planta maravilhosa. Fez uma planta maravilhosa num templo do Senhor. Ele foi juntando ouro e prata, tudo de melhor. Ele foi juntando. Cara, Davi foi um dos mais levantadores, pilar financeiro para o templo de Deus, para a obra de Deus. E ele também levantou essa bandeira também, abriu também para todo o reino, quem queria também ofertar também, para poder plantar também, para poderem ofertar, para poder juntar, para poder ter ouro e prata, para construir o templo do Senhor. Mas Deus chegou para ele e falou assim, calma aí, Davi. Davi já tinha feito todas aquelas falhas, né? Essa falha no reino dele, do adultério, né? E tudo mais. Mas Davi era um cara muito honroso. Davi, ele teve, na época da perseguição de Saul perseguindo ele teve uma oportunidade que Deus colocou o rei Saul na presença dele. Por trás dele, Davi tirou um pedacinho, tá lá na história, pode ler lá, tá? Samuel 1 e 2. Tirou um pedacinho das vestes de Saul, cortou um pedacinho, saiu e chegou lá do lado de fora lá, depois que os dois estavam se falando um pro outro e tal, aí mostrou para ele, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei, eu não sou contra você. Nós temos que jogar no mesmo time. Nós servimos ao mesmo Deus.
Nós temos que fazer de tudo, jogar no mesmo time. Cristão, nós temos que jogar no mesmo time e não ser um contra o outro. Se o nosso Deus é o mesmo, nós temos que jogar no mesmo time. Não é querer matar o outro, não é querer matar a fé do outro, não é querer humilhar o outro, não é querer fazer de tudo para que o outro não cresça, não apareça. Não. Se nós jogamos no mesmo time, nós estamos na mesma torcida do Deus de Israel, então nós temos que nos unir. Nós temos que unir as forças para poder avançar o reino. Porque o reino de Deus é ganho à força. À força. Porque os inimigos não vão te dar mole para poder você expandir o reino. Então o reino de Deus é ganho à força mesmo. A abraçada, a luta, a guerra. E a não parar. Pode vir tudo. Você não pode parar. Pode te bofetearem. Pode tirar sangue da tua cabeça. Pode te jogar em praga. Você tem que continuar. Continuar. Vai rastejando, mas vai rastejando, vai levando, vai expandindo o reino. Então, Davi, as qualidades de Davi, que Davi era um homem escolhido segundo o coração de Deus. Mas os dois foram escolhidos. Mas por que Davi tinha o coração de Deus? Porque Davi tinha as qualidades que o nosso Deus tem. De bondade, de generosidade, corajoso, força, poder, tudo isso, Davi representava Deus. Então Davi era segundo o coração de Deus, mas ele era humano. Ele falhou também, caiu no adultério, claro. E depois toda a casa dele caiu por causa dessa brecha, que ele mandou matar, assassinou um inocente, o Urias, marido da Betseba, né? Então assim, ele errou, né? Ele matou quem não devia ali, um inocente, para poder esconder o adultério, uma gravidez, um filho bastardo, aquela confusão toda. Todo mundo sabe a história. Mas Davi, nesse momento, quando ele teve a queda dele, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, Senhor. Tira tudo. Pode tirar até o meu reino. Tira tudo de mim, menos a sua presença. Oh, glória! Deus gosta desse coração aquebrantado, verdadeiro. Coração verdadeiro. Então, Deus ouviu a Davi em meio à sua queda. Deus não tirou a presença dele, mas Davi teve que pagar a continha, que é o que a gente faz, o que a gente falha, o que a gente peca, o que a gente cai, o que a gente fala numa hora que não era para falar, a gente se dá mal, tem que pagar.